traz experiências do que aprendemos com as nossas mães, com as mulheres ao nosso redor, as mulheres que vieram antes da gente, o que queremos levar pra frente e o que não queremos levar. Pra mim é 880, ou vai ou racha, na Bahia é assim. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Se você tá caindo nesse episódio de paraquedas, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à terceira temporada do Aprendi com Manhã, um podcast onde a gente traz experiências do que aprendemos com as nossas mães, com as mulheres ao nosso redor, as mulheres que vieram antes da gente, o que queremos levar pra frente e o que não queremos levar. E não só as mulheres que vieram antes de nós, mas também as mulheres que estão ao nosso redor, durante o dia a dia. E eu trago muita coisa que eu aprendo aqui com amigas, com as mulheres que estão vivendo ali próximo comigo, que eu troco ideias. E é um espaço de reflexão pra gente melhorar juntinhas. E o tema de hoje é entre 8 e 80. Eu não sei você, mas eu era uma jovem adolescente. Eu sou jovem ainda, né? Então, eu era uma criança / adolescente, início da minha vida adulta ali, que falava e agia muito nesse princípio do... Pra mim é 880. Ou vai ou racha. Na Bahia é assim. Ou vai ou racha. A gente falava até assim. Ou fode ou sai de cima. Muito com o mesmo sentido, né? Todas essas expressões. De que tem dois extremos e a gente só pode escolher entre esses dois extremos. Que não tem nada nesse meio ali. E aí, a vida adulta, ela vai dando na nossa cara, pá, 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 pá. Que ela mostra que algumas perguntas, algumas escolhas, alguns caminhos não são tão simples assim de escolher. Não é só sim ou não, é certo ou errado. Tem coisas, lógico, que se você for fundamentar em valores e tal, lógico, né? É 880. Mas eu, por exemplo, era uma pessoa que falava com muito afinco e agia muito dessa forma. E eu percebo que também, eu acho que tinha muita... Eu não vou dizer raiva. Raiva não, porque acho que isso é reforçar um estereótipo. Não era raiva. Eu acho que o jeito que eu me comportava quando eu era mais jovem era necessário pra me trazer até aqui. De verdade. E não tenho remorso nenhum de ser do jeito que eu era. E tem muito dessa Indiara mais nova aqui hoje. Mas tinha muitas situações ali, principalmente quando eu fui sair da minha bolha de estudar na escola de bairro, quando eu comecei a trabalhar nova ali com 16 anos, que tinha um racismo estrutural que eu nem sabia o que era, que tinha uma hipersexualização do meu corpo, muita brincadeira, e que eu dava uma resposta assim, ó, na ponta da língua, independente de quem fosse, de quem estivesse ao redor. E eu fui aprendendo, lógico, hoje eu acho que eu sou muito mais calma, eu era muito mais nervosa, acho que essa é a palavra. E não me arrependo de ter sido dessa forma, porque não tinha como não ser, velho. Assim, não tinha. Passei por muita coisa e passava por muita coisa. E não é que hoje eu não passe, mas acho que hoje eu tenho um olhar mais maduro. E esse episódio também, ele traz muito essa parte do amadurecimento, de entender que nem tudo é 880. Que nem tudo tá nesses extremos, né? A vida adulta não é bem assim. Parece que o 880 é meio que uma busca de uma escolha imediata e de uma perfeição, sabe? Que tem que se encaixar em alguma coisa. E eu acho que isso está muito ligado com a adolescência do que a gente... Porque quando a gente é adolescente, a gente quer se encaixar, né, aprendiz? Não tem pra onde correr. Estamos buscando nos encaixar em alguma comunidade. E é por isso que talvez seja, quando vamos ficando mais velhos, que seja tão difícil se encaixar em uma nova comunidade, fazer novos amigos, porque quando a gente é mais novo, estamos também descobrindo muito sobre a gente. Então, acho que olhar para esse 880, eu tava revivendo algumas memórias, porque, por exemplo, quando eu era criança, eu escrevia muito em diário. Eu sempre pedia uma agenda, era o meu mínimo de criança. Uma agenda todo ano, e eu escrevia tudo, sempre como foi meu dia. E aí, agora eu retomei esse hábito. E aí, às vezes, eu tô escrevendo porque é uma coisa que é só pra mim. E eu falo o que eu quero e penso ali. E que não é só isso ou aquilo. Como a gente pensa que deveria ser quando era mais novo, sabe? Por exemplo, hoje em dia, antes, se tu me dissesse assim... fulano me traiu.
Eu ia falar imediatamente o quê? Termina. Acho que ainda hoje eu vou falar. Mas eu acho que antes de expressar a minha opinião, eu vou ouvir a pessoa. E lógico, no espaço de amiga, eu vou ser muito sincera e falar a minha opinião, mas eu não vou ser tão dura, assim, sabe? E olha que tem momentos que eu sei que eu preciso ser dura, e aí eu deixei de Indiara jovem adolescente sair. Mas hoje eu tenho muito mais aquela percepção do que é o limite pra mim e do que é o limite pra pessoa, do que é inegociável pra mim e do que é inegociável pra pessoa. Então, eu acho que antes da gente aconselhar, antes eu tinha muito, acho que como eu tava ali tentando me encaixar, eu tinha uma necessidade também de me provar, sabe, de falar a minha opinião. Hoje eu consigo mais, eu sempre gostei de ouvir, é por isso que eu escolhi o jornalismo pra ser minha formação, porque eu gosto de falar, mas eu também gosto de ouvir. Mas hoje eu acho que eu tenho muito mais paciência pra ouvir, sabe? Porque acho que antes, assim, a pessoa tava falando, eu tava assim, não, 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 não. Não é possível. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma amiga minha, que inclusive eu não tenho mais amizade com essa amiga, justamente por essa situação. E aí eu acho que eu fui dura, né? Ou talvez eu realmente não tinha mecanismos pra lidar com isso nessa época. O que acontecia? Essa amiga era amiga de infância ali, a gente cresceu. Acho que se ela escutar meu podcast, que eu sei que ela me segue, por isso que eu não vou falar nome aqui também e tal, pra não expor. Mas se ela escutar meu podcast, ela vai saber que é ela. E aí, essa amiga era uma amiga muito querida, a gente andava junto. Era uma amiga que mãe ia trabalhar e eu ficava na casa dela, porque era perto, né? Era meio que vizinha. A gente estudou juntos da alfabetização até a 8ª série. E depois eu fui pra escola de rua, mas eu sempre passava, tipo, a casa dela era no caminho de eu comprar pão. Então eu sempre passava na casa dela pra comprar pão. Pra gente ir junta. Pra ela comprar o pão dela e eu comprar o meu. Então era uma amizade de muito tempo, sabe? Que a gente se conhecia, a gente tinha intimidade. Eu lembro que a primeira vez que eu desabafei, por exemplo, de como eu me sentia com a minha casa, porque sempre quando tinha alguma coisa, a casa dela também era muito simples, mas tinha cômodos divididos. E eu não gostava de receber nenhum amigo em casa, porque minha casa não tinha cômodo dividido. E eu tinha vergonha na minha casa quando era criança. E aí, uma vez, a gente falando disso, ela era alguma coisinha de escola e tal. E ela falou, ai, por que não pode ser na sua casa? E aí eu comecei a chorar e falei que não gostava e tal. E ela falou, não tem problema, não precisa ser na sua casa. Nossa, que memória bonita. Eu vivo aqui agora, eu não tava nem lembrando disso. Não precisa ser na sua casa, a gente pode fazer lá na frente, no quintal. Porque minha casa, quando a mãe comprou, foi um terreno muito grande. Então era um cômodo e tinha um quintal muito grande. E aí, a gente fez. Eu lembro que foi eu, ela e uma outra amiguinha ali. E eu fiquei muito feliz, que era a primeira vez que tava tendo, tipo, um trabalho da escola na minha casa. Acho que essa foi uma das pouquíssimas vezes que eu fiz algo na minha casa, mas ela era uma amiga que me fazia sentir confortável. Então a gente criou um nível de intimidade muito grande. Aí, beleza. Tinha uma outra amiga, que era minha vizinha ali também. E aí, nós três, como éramos todas da mesma idade, começamos meio que ter um namorico assim, todas da mesma fase. E todas com meninos de bairro. Escuta só. Todas com meninas de bairro e tudo mais. E aí, tipo, o meu namoradinho, né? Que esse foi meu primeiro namoradinho. Ele era muito meu amigo e tal. Depois a gente começou a namorar. E depois de um tempo, eu descobri que ele tava me traindo. Na verdade, ele começou a namorar com a menina em março. Que inclusive eu sou amiga da menina que ele me traiu hoje. Porque também era de bairro. Olha a confusão. Ele começou a namorar com a menina em março, e aí de julho pra agosto, que é uma coisa que eu percebo que é um padrão de homem hétero burro, que não é homem suficiente pra terminar uma relação. Olha eu aqui no 880, né? Homem hétero é burro. Mentira, gente. Tem umas exceções aí. E aí de julho pra agosto, ele foi esfriando muito comigo. E eu era muito orgulhosa. Eu era aquela pessoa que não dava o braço a torcer. Pronto. É uma coisa que eu percebi também do 880 um dia desse. Em uma situação com meu querido, que normalmente eu não pediria desculpa. Ou que eu não chegaria pra conversar. Porque eu era muito essa pessoa mais nova de que não queria dar o braço a torcer de jeito nenhum. Que às vezes a gente tem muito essa necessidade de estar certo, né? De não, eu tô certo, eu não vou dar o braço a torcer. E nesse primeiro namoradinho, que eu acho que foi
aquele relacionamento que foi canônico, que eu precisava viver pra poder me ensinar muita coisa sobre relações e entender também que naquela época eu acho que era uma relação tóxica, mas que também era muito normal, né? No início dos anos 2000. Início não, né? Eu tinha quantos anos? Quando eu tinha, agora, 2010 e tal, sei lá. Enfim, 2012, por aí. E aí, eu sei lá, acho que eu tinha 15, 16 anos. Eu terminei com ele, foi o meu primeiro namoradinho, 15 anos ali. Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tava perto de terminar com ele. Então, foi tudo no mesmo ano. O ano que eu comecei a trabalhar e o ano que eu terminei com ele. E aí, ele passou uma semana sem me ligar. Sem ir lá em casa. E eu passei uma semana sem ligar pra ele e sem falar nada. Porque eu falei, não vai me ligar? E não tinha um motivo específico. Só que eu era orgulhosa desse ponto. Não vai me ligar? Não vai falar comigo? Eu também não vou falar. E aí teve um dia que eu tava passando na rua e vi ele passando de carro, com o carro do pai assim. Ele buzinou pra mim, eu olhei pro lado e virei e ignorei. Eu era fria. Porque é isso, gente. Eu sou canceriana. Tem um drama do canceriano, não tem? Mas não queira sentir a indiferença do libriano. E agora que eu sei que tem gêmeos no meu mapa, tudo faz sentido. Aí, beleza. Deu uma semana. Não é bonito. Não vai, não? O nome dele era Eric. Esse eu vou expor. Porque esse vai ser exposto. Mentira, olha aí. Não guardo mágoa. Segue teu caminho. Vai em paz, querido. Acho que hoje ele é até pai. E já, né? A vida continua. E aí, eu peguei e falei... Mandei uma mensagem pra ele na segunda. Fiz, olha... Não precisa vir aqui mais em casa, não precisa me ligar. Pra mim já acabou, tá? Aí que ele veio reagir e tal, pedir pra voltar, pipipipopopô. Falando que tava esperando eu falar com ele, porque ele também era orgulhoso. Enfim, relacionamento imaturo, né? De adolescente. E aí, semanas depois, eu descobri que ele estava me traindo, né? Que era por isso que ele estava indiferente. Acho que ele queria ficar com as duas, que ele ainda pediu, né? Ele veio atrás de mim e falou, vamos tentar e tal, não sei o quê. Aí eu falei pra ele que não. Aí ele, então tá bom, então não conta nada pra fulana, que era a menina que ele tava namorando também. Entre março até agosto, ele tava namorando comigo e com a outra menina. É brincadeira? Enfim. E aí, nisso, o grupo meio que se desfez um pouco, porque essas duas amigas estavam namorando com, tipo, uma das amigas namorava com o primo desse meu namorado e a outra com um amigo com um menino que era amigo desses dois, muito mais amigo do namorado dessa amiga. Então eu fui me saindo ali. E eu lembro que eu fiquei um mês dizendo que eu não ia chorar por causa de homem, porque eu já estava trabalhando, já ia pra academia nessa época. Olha só, a gata estuda, trabalha e malha. E o vizinho ainda fala mal de você. É uma música da Bahia, gente. Aí, beleza. Eu peguei. Eu lembro que um dia que eu desabei foi no dia que teve greve da escola, porque eu já tava no automático, né? Eu ia pra escola de manhã, ia trabalhar de tarde e de noite ia pra academia. Então, como eu trabalhava de 1 às 7, pegava transporte público pra chegar em casa, eu já chegava em casa quase 8. Era tipo 8h30, 8 e tal, quase 9. E aí corria pra academia, que ia fechar 10, voltava, tomava banho, comia e ia dormir. Então, não tinha tempo, né? Nessa época eu trabalhava de segunda a sábado. Então, não tinha tempo pra sentir aquilo ali. Aí, um dia teve greve, paralisação, na escola pública teve paralisação. E eu acordei, isso já 1 mês depois, acordei assim, gente, chorei, manhã, é o quê, menina? E aí, beleza, eu chorei, eu lembro que manhã olhou no espelho, acho que eu já até falei disso aqui em alguns episódios, ele falou, essa é a primeira e a última vez que você vai chorar por um homem. Que é uma coisa que eu tentei até ressignificar agora, né, quando terminei o relacionamento há uns anos aqui, já tem 2 anos, vai fazer 2 anos, não sei. E aí, eu tava com muita dificuldade de botar pra fora, mas aí o meu primo falou, você não tá chorando pelo homem, você tá chorando porque você foi negligenciada. Então tá tudo bem chorar, não é motivo de fraqueza chorar. Mas naquela época, não me arrependo, assim, ó, eu vivi e foi muito louco que quando virou o ano, eu virei também a página. Aí, beleza. Aí essas minhas amigas continuaram namorando. Só que os meninos também continuaram sacaneando elas, porque era um grupo de meninas que não respeitava a menina, que traía e tal. E aí, uma delas demorou muitos anos, mas conseguiu sair desse cara. Ele até não traía ela tanto, e aqui eu coloco muitas aspas, do que a outra menina. E aí, depois de um tempo, essa outra amiga, éramos um grupo de 3, tá? Tinha mais outras ali, mas a gente era as 3 mais próximas. Uma dessas meninas conseguiu sair desse relacionamento e ficou só ela ali.
E aí, teve uma época que quando eu tava ali, fiz 18, eu falei, mãe, eu já trabalho, mãe me prendia muito. Eu já trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu vou curtir. E eu saía todo bate-lata, aniversário de boneca, eu estava ali naquele meio. E aí eu comecei a ver o namorado dessa amiga nos rolês ficando com outras meninas. E eu fiquei, gente, nossa. E aí eu falei uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes. E ela brigava ou terminava e voltava. Tanto é que até hoje essa amiga está com esse cara. Teve filho. Recentemente, na última vez que eu fui no Brasil, eu conversei com ela, falei, você sabe minha opinião em relação a isso, né? Eu acho que naquela época eu fui muito dura. Eu lembro que uma vez eu peguei e falei, eu dei uma sacudida assim, peguei a cabeça dela e fiz, para de ser trouxa, termina com ele. Irritadíssima. E aí eu percebo que o 880 pra mim funcionou por muito tempo. Que vão ter situações que vão demandar um 880, porque não adianta a gente ficar pagando papel de trouxa por muito tempo. Mas que também eu tenho muito mais empatia pela pessoa que está presa no meio. Porque, vamos lá, vamos ser lógico. O que é o meu limite pode não ser o seu. O que é negociável pra mim pode não ser negociável pra você. E aí eu lembro que nessa época, né, depois de muito tempo, e eu não conseguia mais lidar com o fato de eu ir pras festas, porque minha cidade, quando tem uma festa, tava todo mundo lá, né? E eu ver ele ali, tipo, no sábado, domingo, passar na casa dela e olhar pra cara dele, eles juntos, como se nada tivesse acontecido. Então eu me afastei dessa amiga. Comecei a comprar o pão e não passar na casa dela e tal. Então é uma amiga que eu tenho um carinho imenso hoje, até hoje, mas que eu não consigo mais ter um papo, porque na minha cabeça é inconcebível ela ainda tá com ele, né? E é uma coisa que eu acho que nunca vai terminar, porque na última vez que eu fui no Brasil, que eu passei na casa dela, que ela ainda mora perto de manhã, ele tinha terminado com ela por um tempo. Ela já com filho com ele. E depois voltou, né? Pediu pra voltar. E ela voltou. Aí eu fiquei, não. Não. Enfim, tudo isso pra dizer que tem situações que pedem os extremos, mas que tem situações que a gente precisa realmente ter esse olhar mais com compaixão com a gente, sabe? Tipo assim, eu tava conversando com uma amiga minha essa semana e ela falando de, ai, nossa, numa relação que ela teve e ela não consigo acreditar o quanto eu fui trouxa. E eu falava, cara, você era muito mais nova, você tava passando por uma outra fase da vida. Olha quem você é agora, sabe? E, gente, acho que todo mundo tem que ser um pouquinho trouxa quando é mais novo pra não ser trouxa quando é mais velho. O que me pega muito é quando a pessoa tá mais velha. E eu sei que nem tudo é definido por idade, mas que você não tem a maturidade, sabe? Pra tomar a rédea da sua vida. Tem um podcast que eu escuto muito, que é Pra Dar Nome às Coisas, que uma vez ela falou um negócio que eu fiquei pensando muito, e que isso também, a ideia desse tema, é porque eu tô lendo um livro que o nome é Em Outra Vida, Talvez, de uma escritora que eu gosto muito, que é a Taylor, não sei o que lá, não lembro o nome dela todo. Eu vou botar o livro aqui na descrição do episódio. E aí, eu já li outros livros dela, depois do Sim, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones e The Six. E é um livro muito bom, ela tem uma escrita muito leve. E tanto é que eu acho que o próximo episódio vai ser sobre isso, sobre escolhas. Acho, né? Se não ficar... Porque eu ainda tô lendo o livro, acho que talvez seja sobre isso. Mas fala muito desse meio, né? De uma decisão, de que não é tão simples assim. E... esse lance da gente ter esse discernimento de que nem tudo é tão simples assim, né? Que entre o 8 e o 80 tem 72 hipóteses, vamos dizer assim, vai dando nossa, tá, o que é que eu posso fazer agora? Como é que eu posso lidar com isso? Quais são os prós e contras? Isso aqui é o melhor pra mim? Olhar um todo, né? Não olhar só a situação em si. E é muito difícil fazer isso, tá? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre fui muito, assim, de opiniões muito fortes. Não, gente, não perdoa a traição. Eu ainda acho que não vale a pena, tá? Mas que eu vou sentar, vou ouvir, vou abraçar, vou acolher. E aí essa amiga falando, nossa, eu fui muito trouxa. E eu, amiga, vamos lá, né? Você
tava sem terapia, agora você faz terapia. E não dizendo que a terapia ela vai curar, mas essa amiga foi uma amiga que a gente começou a fazer terapia junto. E conseguimos ter conversas profundas, assim, de um nível bem diferente. Porque quando eu conheci, e ela até fala isso, eu fui muito dura com ela. Porque eu falava, cara, sai desse relacionamento. Não faz sentido. E ela demorou o tempo dela. Então é isso. Entre o 8 e 80 tem o tempo da gente. O tempo que a gente vai levar para poder chegar naquele 80. Porque às vezes a ideia é, né? O 8 é aquele baixo. O 80 é o máximo. Ou então, tipo, o 8 é o fim e o 80 é o início. São os extremos, né? Mas que cada um vai ter esse tempinho para chegar ali. E que a maturidade, a vida, as experiências que vamos acumulando, vai dando essa leveza para os processos. Porque, por exemplo, até a minha opinião hoje em dia das coisas, eu não tenho problema em mudar de opinião. Eu não tenho problema em não conseguir formular uma opinião, às vezes, de levar tempo para ter uma opinião, sabe? De pensar mais. Antes eu tinha muito isso, não, tem que falar minha opinião, não, é isso, é aquilo. E aí eu fico, não, hoje em dia, não é bem assim. Por exemplo, eu assisti um documentário de um cara que ele, você já deve ter escutado dele, né? Eu assisti um dia desse com o meu querido, e ele fala, ele é um milionário, Brian Jones, acho que é o nome dele. Ele é um milionário que ele quer viver pra sempre. Ele tem um lema lá, que é não morra. E aí, assistindo o documentário, você fala, gente, que maluquice, que inferno, que homem, que ódio, sabe? Você fica assim, não é possível que ele tá fazendo isso. Mas que tem uma partezinha que você fala, tá, os grandes feitos é feito por gente maluca, né? Que tem a coragem de sair ali do coisa. Então, talvez, apesar de eu achar bem improvável, talvez saia uma coisinha boa dali que ajude a longo prazo, né? Apesar de achar todo... Assiste o documentário pra eu ter tua opinião. Mas é engraçado hoje me pegar tendo opiniões que não são tão fechadas, do tipo, ele é maluco, psicopata e sem noção. Que eu acho que ele é. Mas que também tem uma partezinha que fala, tá, pode ser que saia alguma coisa dali, né? Ele sabe o que faz com a vida dele, ele é adulto, sabe o que faz com o dinheiro dele, deixa ele lá, sabe? É meio que isso. Hoje em dia, eu acho que, por exemplo, eu não fecharia o meu espaço para essa amiga, né? Por saber que, nesses momentos, por mais que eu ache que ela teria que terminar e que eu acho que não dá para ela continuar com ele mais, mas que eu acho que essa pessoa precisa muito de uma amiga, né? Eu já até ouvi isso em um podcast. E falando do que a Nath falou, né? Que é a menina do Pra Dar Nome às Coisas, que quando a gente não tem alguém para dar o aval pra gente poder ou não fazer as coisas, como o papel que nossos pais figuravam, né? No meu caso, que manhã figurou por muito tempo, é muito mais difícil a gente tomar uma decisão. Porque não tem ninguém falando o que você pode e o que você não pode. Pelo menos um adulto funcional é assim, né? Hoje a gente tem que entrar em acordos. Se a gente tá em um relacionamento com o nosso companheiro ou companheira, né? Se a gente tá num relacionamento amoroso, ou até num relacionamento de amizade também. Às vezes você tem que... Essa semana mesmo teve uma situação que eu senti algumas coisas que eu falei, tá, isso não é hora de conversar sobre isso, depois eu converso. Agora eu posso não me expressar tão bem, depois eu converso. Essa pessoa não tá no dia bom, porque eu acho que quando a gente é mais novo, e aí tem um lance do ego, né? É muito tudo sobre o que nós estamos sentindo, o que aquilo afetou na nossa vida. E aí eu tento ter esse equilíbrio, porque agora eu acho que eu penso muito mais no outro. Eu sempre fui essa pessoa de pensar no outro, né? Canceriana. Aí agora eu acho que eu penso demais no outro. Então, a ideia sempre é o equilíbrio. Esse equilíbrio, aprendi que estamos aí na busca constante e incessante. Mas esse episódio, ele principalmente é um lembrete do que qualquer situação que você tá passando agora, né? Que tá sendo difícil, tem alguma situação difícil aí na tua vida. Pra mim agora mesmo tá sendo muito difícil equilibrar as minhas expectativas pra minha vida profissional, pra uma nova empresa. Então, ao mesmo tempo que eu tô muito feliz de
tá tendo essa oportunidade, tá vivendo uma coisa que eu sonhei por muito tempo, que remete, né, ao episódio passado, o sonho meu, o sonho teu. E tem um episódio também que tem aqui na segunda temporada, que quanto custa sonhar. Eu também tô muito angustiada, que é por isso que eu vou voltar pra terapia. Então, eu tento equilibrar essas emoções, porque eu fico nessa expectativa, tô dando o meu melhor, mas nem sempre o nosso melhor vai ser suficiente. Não é 8 ou 80, não é você dar o melhor e do nada as coisas levam tempo. Tempo do processo e o tempo da gente. É que nem agora. Eu falei com a manhã, né? Eu tô insistindo pra ela fazer pilates. Gente, desde setembro que eu mandei o dinheiro pra ela se inscrever. E ela ainda não foi pro pilates. E eu estou muito chateada com ela, porque eu sei que o pilates não vai curar, mas ela tem um monte de problema, não sei quantas hérnias de disco, não faz nenhum exercício, tá nessa há muito tempo, e isso me angustia muito. Eu falei, mãe, eu preciso que a senhora esteja bem, o seu bem-estar é importante pra mim, por favor, vai. Aí ela me mandou esse áudio aqui. O interesse é meu. Quem tá sentindo sou eu. Quem tá com as mobilidades, eu sei que há mais tempo já era pra eu estar. Mas não fique assim, minha filha. Eu sei que você é minha filha. Eu sei que você quer o bem para sua mãe. Mas não fique me cobrando que eu não estou indo. Eu sei que tem que ter ferrão. Não é porque eu não quero, viu? Eu vou sim, minha filha. Eu vou. E aí é muito louco, porque eu tento não ser a filha chata que tá pegando no pé, porque eu sei que tem o tempo dela. É uma mudança de hábito muito grande. É uma pessoa que tem 63 anos, que nunca fez exercício na vida, fazer exercício do nada, criar o hábito de ir pra fazer exercício. Por mais que ela saiba que é o bem dela, né? Aí ela, né, em outras palavras, nesse áudio, ela fala, tem paciência comigo. E eu tô tentando ter paciência com ela, né? Pra mim é tipo, pegou o dinheiro, vai, se inscreve, começa a fazer. E aí é o tempo de manhã, velho. Não é o meu tempo. Dá vontade de pegar ela lá e puxar pelos cabelos e falar, bora! E aí tem esse rolê, né, de quando a gente é os pais dos nossos pais, e eu acho que eu troquei esse papel com manhã tem um tempinho, de ser mãe de manhã em muitos sentidos, e aí esse assunto para outro episódio, mas de entender o nosso tempo, o tempo do outro e equilibrar isso. Mais uma vez, um episódio que vai deixar aí um duplex, um triplex na sua cabeça, mas que eu quero que você olhe pra si e veja o que é que você tá fazendo, quais são os extremos que você vai ter que tomar decisão, aquele caminho que tá ali difícil, mas que você precisa tomar uma decisão, e o que é que tá no meio disso. Vai nos passos pequenos até chegar ali, sabe? Não precisa chegar no 80 de hoje pra amanhã, tá bom, aprendiz? Não precisa chegar no 80 de hoje pra amanhã, repetindo. Você tem ali o meio entre o 8 e o 80, mas começa a traçar um plano pra chegar lá. É isso. Te espero na próxima quarta-feira com mais reflexões aí sobre a vida adulta pra gente melhorar juntinhos. Lembra de seguir no Instagram do Aprendi com Manhã, que agora criou vida própria, e de também apoiar no nosso Apoia-se. Tudo tá na descrição do episódio. Um cheiro, aprendiz. Até a próxima quarta.